Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Hoje eu quero ensinar para vocês a identificarem argumentos falsos quando você for escutar alguma coisa sobre o pré-tribulacionismo, argumento pré-tribulacional, algo do tipo. Títulos que têm a palavra, por exemplo, grande tribulação, apostasia, etc. e tal, você vai poder identificar argumentos falsos. Eu posso dizer isso com a consciência tranquila. Um argumento que eu vi recentemente no YouTube é um vídeo mais ou menos de 1 hora, não lembro exato, mas eu lembro das repartições dos vídeos. Eu consigo repartir bem, visualizar bem uma palavra na mente quando eu me interesso por ela. E nos primeiros 4 minutos, o pregador deu uma introdução que iria praticamente induzir a todos a crer no que ele estava falando. O intuito dele era falar coisas sobre 2 Tessalonicenses capítulo 2, questões a respeito de apostasia, o dia do Senhor. Ele não falou o que o detém, né, mas falou da palavra apostasia, dia do Senhor. Na palavra apostasia ele fez uma lista de coisas ali que é só uma pessoa bem atenta na causa para poder separar ali as ideias e ver as intenções. Depois ele foi para o dia do Senhor, escolheu alguns textos, de vários que tem, escolheu alguns textos e não por causa de resumo, e sim a textos que se encaixava com o que ele iria falar, se desenrolando na mensagem. Por exemplo, alguns textos em Amós, foi em Amós capítulo 5, leu 2 textos, não explicou o contexto imediato e nem o contexto geral. Torceu a expressão dia do Senhor e aí foi desenrolando a mensagem. Quem não lê a Bíblia acha que aquilo está sendo um prato cheio. Mas eu vou mostrar para vocês como é infiel esse argumento que foi usado. Se vocês não ouviram, vocês vão ouvir. E quando vocês ouvirem, talvez vocês vão ficar mais espertos. Então, a intenção dele era ler 2 Tessalonicenses capítulo 2, explicar sobre a palavra apostasia, o dia do Senhor, e não foi o primeiro vídeo que ele fez isso. Nesse vídeo parece que ele deu uma apurada na mensagem, uma refinada, uma resumida, e aí ensinou outra vez, parece que em outro lugar, uma outra igreja. E os argumentos, eles são sutis, eles têm uma engenhosidade muito grande, mas quando você vai na escritura, você vê que está tudo desconexo. Então vocês podem pôr à prova, um pré-tribulacionista pode pôr à prova, depois de ver esse vídeo. Antes pode ser que aceite tudo. Então o pregador abriu o vídeo dando essa introdução. Presta atenção e eu vou mostrar onde estão os erros. Ele disse que quando Jesus veio, ele estava comprometido com os apóstolos a falar de maneira limitada. Ele disse que Jesus falou, eu queria falar para vocês muitas coisas, mas vocês ainda não podem suportar. E essas muitas coisas que vocês não podem suportar, que Jesus estava querendo dizer, que esse pregador disse que Jesus estava querendo dizer, seria, no caso, o arrebatamento, o contexto geral do vídeo. Então Jesus se limitou a falar de maneira parecida com o Antigo Testamento, para os apóstolos verem que ele era o cumprimento de muitas profecias. Aí Jesus deixou essas maiores coisas, que seria o arrebatamento, na mão do Espírito Santo. Então ele disse que, olha, muita engenhosidade. Ele disse que depois o Espírito Santo viria e falaria essas coisas, mas é o Espírito de Cristo. E Jesus daria a mensagem diretamente para Paulo. E disse que Jesus disse para Paulo que as coisas que ele iria falar eram coisas diretamente para ele. Olha só. Vamos seguindo. E o argumento continua. Disse que a revelação que Jesus daria para Paulo era uma revelação de Jesus Cristo ressurreto, diretamente para Paulo, e que ela é bem do Novo Testamento. Ou seja, já foi inserido na mente de quem está ouvindo que não tem como confirmar essas coisas no Antigo Testamento. Olha que interessante, né? Nossa, parece um show. Aí segue. Disse assim, que Jesus ia falar diretamente com Paulo. Jesus só se limitou a falar as coisas que tinha como confirmar no Antigo Testamento para os apóstolos aceitarem ele como era Cristo. Mas depois era coisas maiores, uma mensagem do Cristo ressurreto diretamente para Paulo. E diz que quando Paulo ensinava isso e foi passar isso para as cartas, Pedro futuramente viu e disse que realmente a sabedoria que Deus deu para Paulo era uma sabedoria muito grande e reconheceu que era coisa direta de Jesus.
Irmãos, do início ao fim, tudo torcido e tudo errado. E me admira uma pessoa que aparenta ter inteligência espiritual conseguir uma introdução de 4 minutos e não perder nem um segundo para inserir heresia. Nem um segundo foi perdido. Tudo isso, irmãos, é heresia. Eu vou explicar para vocês. Qual é a intenção de eu abrir uma mensagem? Eu vou falar da palavra apostasia, vou falar do grande dia do Senhor, e foi no Antigo Testamento. Foi no Antigo Testamento buscar texto. É uma mensagem diretamente do Paulo ressurreto, não precisa confirmar nada no Antigo Testamento. Não, mas foi. E foi naquele esquema, né? Leu 2 versos de um profeta, mais 3 versos em outro, não contextualizou, não mostrou para quem está sendo falado o dia do Senhor, quer dizer, mostrou na ideia dele. Mas no contexto geral a ideia muda tudo. Muda tudo. Aí, qual é a intenção? Eu digo para vocês que é uma mensagem ressurreta, do Cristo ressurreto, né? Diretamente para Paulo, bem do Novo Testamento, ou seja, não adianta ficar procurando isso em Daniel, em Isaías, confirmar um arrebatamento pré, que não tem como, é uma mensagem que ninguém poderia suportar, então é diretamente para Paulo e a gente tem que crer no que está escrito no Novo Testamento. Aí, irmãos, não tem limite, eu posso fazer o que eu quiser com as cartas de Paulo. E ainda usou Pedro para confirmar a heresia. Quando Pedro escreve a sua segunda carta, falando, irmãos, Pedro falava do dia do Senhor, e é engraçado que ali perto Pedro usou a expressão da vinda do Senhor Jesus como um ladrão, que é uma bomba, lembra do vídeo que eu fiz? Os pré-tribulacionistas, com a sua mensagem, armaram uma bomba tic-tac para explodir na própria cara. A expressão a vinda do Senhor como um ladrão, que aparece lá em Apocalipse na 6ª taça, e só existe uma vinda como ladrão, Jesus está anunciando na 6ª taça que ainda vem como ladrão, está ali na mensagem de Pedro, aí depois ele fala do dia de Deus, da vinda do dia de Deus, usa Noé, a mensagem igualzinha, bem parecida com a mensagem de Jesus em Mateus 24, e você vasculha Mateus 24 e o arrebatamento pré-secreto é bem ultra mega secreto mesmo, que você não encontra nada ali. E não era Cristo ressurreto em Mateus 24. Então, identificando já os comecinhos da heresia, né? E diz que Pedro supostamente estava confirmando o que Paulo disse, que a mensagem que ele recebeu do arrebatamento é bem do Novo Testamento, que é diretamente para ele e tem que crer. Pedro não escreveu para falar isso. Ele estava falando a respeito da vinda de Deus, do dia da vinda de Deus, como ladrão, na qual vinda os céus e a terra iriam ser destruídos. Vocês conhecem o contexto. Não apareceu o arrebatamento secreto ali, oportunidade tremenda para Pedro falar que a igreja ia ser tirada antes. Não aparece nada escrito, nem Paulo escreve, nem Jesus fala. Isso é invenção, bem do Novo Testamento, né? Vamos deixar lá no Novo Testamento que dá para inventar as coisas. E aí Pedro disse que as pessoas, Paulo escreveu pontos difíceis de entender, que os indoutos torciam, junto com as demais escrituras, e faziam isso para sua própria perdição. Olha o perigo. Para sua própria perdição. Espera aí. Torcia as coisas que Paulo falava com as demais escrituras. Por que Pedro falou isso? Porque ao torcer as palavras de Paulo no Novo Testamento, você vai ter que torcer as demais escrituras, não as demais cartas de Paulo. As escrituras nas quais Paulo estava baseado para falar de arrebatamento. Quando Paulo fala de arrebatamento, irmãos, ele usa primícias. Olha as expressões. Ele usa a vinda de Cristo para falar de tabernáculos. Ele usa várias expressões que são peças do Antigo Testamento. O dia do Senhor, sabeis o que o detém. No livro de Daniel a gente poderia confirmar o que estava detendo o aparecimento do anticristo. É impossível o anticristo aparecer se não tiver 10 chifres. É impossível, porque ele tem que guerrear contra 3. É impossível o anticristo aparecer em um contexto no qual não tem pé da estátua formado. Assuntos difíceis de se explicar, que tem que contextualizar o livro, e Paulo resume falando, vocês sabem que detém o anticristo, para que ele seja manifestado na sua ocasião própria. Livro de Daniel, ocasião própria do anticristo se manifestar, é quando os 10 chifres estão lá. É quando os 10 dedos da estátua estão formados, depois das pernas de ferro, que seria Roma dividida. E ali que se cai a ira de Deus. Se o arrebatamento seria iminente na época de Paulo, a ira de Deus teria que ser iminente, mas Paulo fala da ira futura. Argumentos lógicos, então olha só o tanto de erro em 4 minutos de introdução. Depois disso fica mais difícil ainda. Tanto é que eu vou separar por argumentos esses meus vídeos. Aqui é um vídeo para falar
de que introdução maluca, sem pé e sem cabeça. A mensagem do arrebatamento é uma mensagem do Antigo Testamento. Se a pessoa não tem capacidade para encontrar e para confirmar isso, ela não pode tirar a capacidade de você fazer isso. Porque você tem que confirmar tudo com o Antigo Testamento. Tudo. Ah, mas eu não consigo encontrar isso. Isso daí não é problema de Jesus nem dos apóstolos. Eles sabiam muito bem o que estava escrevendo e tem direções na carta de Paulo para a gente conhecer isso. Então, já com essa introdução, essa pessoa consegue bloquear a mente dos irmãos para não irem no Antigo Testamento procurar um arrebatamento pré. É coisas do Novo. E ali, através do Novo, dá para torcer tudo, irmãos. Isso é sem pé e sem cabeça, vindo de uma pessoa que tem a aparência de ser eminente na pregação do pré-tribulacionismo. E não se enganem, porque isso é heresia. Então, tudo que se podia ver em 2 Tessalonicenses capítulo 2, essa pessoa não vê. E as coisas que nem passou na mente de Paulo, ele está ensinando. Por exemplo, eu já falei aqui mais ou menos o que o detém, né? Eu já vi várias mensagens malucas sobre esse negócio de que o detém. Uns dizem que é o Espírito Santo. Paulo nunca trocou a palavra Espírito Santo por aquilo ou aquele, a não ser quando fosse muito necessário, sei lá, em algum texto que eu não percebi, mas logo ali ocultar a palavra Espírito Santo por aquele que o detém, o Espírito Santo detendo o anticristo ali, não tem nem... Eu já expliquei isso em outros vídeos. Então esse vídeo aqui eu vou fazer a parte 1, a parte 2, para ficar bem explicadinho. Coisas que eu já expliquei, mas aqui visão diferente. Vale a pena sempre estar conferindo. Alguns argumentos vão ser parecidos com os vídeos que vocês assistiram, outros argumentos não. Então, olha o que podia se ver em 2 Tessalonicenses capítulo 2. E essas pessoas vão ser levadas a não enxergar, a não buscar isso, a não fazerem perguntas no texto por causa de mensagens como essa. Eu toparia a qualquer dia e hora conversar com uma pessoa assim e dar a minha lista de perguntas para ela. Eu poderia ser a pessoa que só faz pergunta, porque através da lista de perguntas que eu tenho, eu sei o que a pessoa ia explicar. Uma hora ela não ia poder nem continuar explicando, porque ia contradizer os próprios argumentos dela. Não tem nada melhor que você usar os próprios argumentos da pessoa para ela se contradizer. Então, olha só. Tenho mais 2 minutos para terminar esse vídeo. Aí eu vou começar a leitura em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Eu não vou mexer com muitas coisas nesse vídeo. Dia do Senhor, aquele que o detém, já expliquei aqui bem resumidamente. Mas o que... tem muitas coisas aqui, muitas mesmo. Apostasia, né? Aqui diz, irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais a vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de modo algum vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas? E agora vós sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente na ocasião própria. Vamos continuar aqui essa parte na parte número 2 do vídeo. Eu acredito que na parte 2 daria para terminar. Não queria estender demais esse vídeo.